Jesus? Levante sua mão aí. Você não entregou sua vida para Jesus ainda, irmão? Amém? Então abre o teu coração que a palavra vai falar contigo também, tá bom? Porque eu pergunto, porque hoje o tema que nós temos aqui é uma continuação de cada terça-feira que nós fragmentamos a nossa vida em várias partes, né? E partes que não podem ser negligenciadas. E aí, para pegar e fazer o resuminho das pessoas que ministraram aqui, até anotei aqui, Bispão, Bispo Alan está aí com a gente, obrigado, Bispo, está aqui, Deus abençoe sua vida. Na primeira ministração, eu que ministrei nesse tema desses 2 meses, esse mês de setembro e o mês de outubro, nós começamos a falar da nova criatura que nós nos tornamos através do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Nós aprendemos, segundo Romanos capítulo 5, que em Cristo nós voltamos ao Éden. O pecado entra através de Adão, mas através de Cristo o pecado sai de nós e agora nós somos inseridos no mundo de Deus e agora nossa vida vai ser ressignificada. Tudo que nós vivíamos antigamente, nós vivíamos partindo de nós. As coisas que nós gostamos, os nossos valores, aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, aquilo que nós aprendemos com a sociedade, enfim, com a nossa criação, agora chegando diante da palavra de Deus, conhecendo a Deus e conhecendo a nossa condição diante de Deus, entregamos nossa vida a Jesus Cristo, recebendo Ele como Salvador das nossas vidas, e agora nós vamos ressignificar a nossa vida, dando um novo sentido. Isso é ter uma nova mente. A mente antiga foi-se embora, agora nós recebemos uma nova mente, amém? Quem recebeu novamente, dá um glória a Deus aí. Vamos ver diante da palavra hoje que tipo de mente você recebeu, amém? E na segunda ministração também, eu estive ministrando vida espiritual. Qual é a alegria que deve motivar a vida de um cristão, de um discípulo de Cristo? Qual é a motivação do nosso coração? É porque a gente expulsa demônio? É porque a gente está na igreja? É porque, segundo diz a palavra do Senhor, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a alegria para mim e para você. Amém? Você é feliz por isso? Você se alegra o coração? Você fala assim, o meu nome está escrito no livro da vida. Diga assim, eu sou salvo em Jesus Cristo. Amém? Então foi a segunda ministração. A terceira ministração, o Bispo Alan, que está aqui conosco, esteve ministrando sobre a vida sentimental baseado em Esaú e Jacó. Foi bênção para vocês? Foi bênção, amém? Foi bênção. Pastor Júlio esteve ministrando na semana passada sobre casamento e família com a base de Obed-Edom, amém? Cadê o pastor Júlio e a esposa estão presentes na igreja? Cadê o pastor Júlio? Cadê? Você está de máscara, não reconheci que era o senhor que está aí, ó. O pastor Júlio e a pastora Paula, a mãe mais nova aí, ó. Amém? O pastor Júlio esteve conosco ministrando sobre casamento e família. Casamento e família é um tema que é bem longo, né? Tem muita coisa para estar ministrando, mas foi ministrado justamente a presença de Deus na nossa vida, nos fazendo abençoados como unidade e depois abençoando toda a nossa família, amém? Obrigado, pastor Júlio, também por ter vindo aqui ministrar, um amigo ministerial também. E hoje, coube a mim ministrar. E o que a gente vai ministrar? A igreja e o cristão na sociedade. Ministrar sobre igreja, sobre mente de igreja, sobre mente cristã. E é algo imprescindível para nós também. A partir do momento que nós entramos em Cristo no Éden, nós vamos transformar nossa mente. Então a gente precisa ter uma mente diferente hoje como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? A igreja significa eclésia significa ajuntamento de pessoas, mas essas pessoas são pessoas sem padrão algum? Não, elas têm padrão, amém? Diga assim comigo, a igreja tem padrão, amém? E o padrão dela não está em mim, não está em você, o padrão dela está na pessoa de Jesus Cristo, amém? Jesus, é muito interessante nós olharmos para a palavra de Deus e vamos perceber que Jesus ensinou como ser filho de Deus, Jesus ensinou
como nós nos tornamos filhos de Deus, como nós nascemos de novo. Jesus nos ensinou valores cristãos, valores dos seus seguidores, tanto que nós temos ministrado aí, já gravamos Mateus 5, 6 e 7, que é a base para todo cristão, é a base. Se nós não conseguimos edificar a nossa casa sobre a rocha, que são esses ensinamentos, com certeza a casa vai cair. Então, você que não acompanha, acompanhe no YouTube, está lá as ministrações de Mateus 5, 6 e 7. Já gravamos todas e agora a gente vai entrar para começar a gravar as 7 cartas do Apocalipse. São 8 ministrações, a primeira dando uma base sobre o que significa essas 7 cartas, e depois a cada semana, na quinta-feira, depois dessas todas irem para o ar, você vai ter uma playlist que vai ser sobre as 7 cartas da igreja do Apocalipse, amém? Cada gravação vai ser uma carta, espero que ele consiga ministrar tudo em uma ministração só de cada carta. Mas é interessante que Jesus ele falou sobre igreja, mas ele falou como seria a igreja dele? Ele falou como que ela seria? Não disse. Quando ele conversa com Pedro, lá em Mateus, ele 16, do 13 ao 19, ele pergunta, ele fala assim, o que as pessoas dizem sobre mim? E aí começam a dizer, bom, dizem que o Senhor é um grande profeta, né? Outros dizem isso, outros dizem aquilo. Aí Jesus quer saber o que é que as pessoas que estão seguindo ele, os discípulos dele, o que é que eles pensam a respeito. É interessante olharmos isso. Por quê? Porque o que importa mesmo, o que pensam a nosso respeito é quem anda com a gente, sim ou não? Qual o pensamento que você tem sobre Cristo? É muito importante. O tipo de pensamento que você tem sobre Cristo, o tipo de pensamento que você tem sobre Deus, vai dar um norte para você no seu tipo de relacionamento que você vai ter com Deus. Tem gente que pensa que Deus é o Todo-Poderoso. Quem pensa que Deus é o Todo-Poderoso? Alguns acreditam. Quem acredita que Deus é pequeno? Poucos. E por que a nossa oração diante de Deus muitas vezes é mais reclamação do que invocar o poder de Deus sobre a nossa vida? Apresentar a Deus todas as nossas necessidades que são pequenas diante dele. O que é impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para aquele que crê. Deus tem poder. Não existe nada difícil para Deus. Quando Ele quer, Ele faz. Amém? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Há alguma coisa impossível para Deus? Ponto. Deus não vai negar o caráter dele. Tinha um irmão na igreja que sempre que fazia essa pergunta, o tonto falava isso. Estou falando de atributos de Deus, eu estou falando se existe alguma coisa impossível de Deus fazer na sua vida, para a vida do seu irmão. Então não se desespere com isso. Deus, Ele pode fazer e faz milagre, Ele continua fazendo milagre, Ele é o mesmo ontem, hoje será o mesmo eternamente. Amém? Não há variação, não há sombra de dúvida no caráter de Deus. Amém? Então é importante como você se relaciona com Ele. Só que é interessante que Jesus, quando Ele pergunta para os seus discípulos, Pedro toma a frente e diz: Tu és o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Nós cremos que o Senhor não é quem eles estão dizendo. Nós cremos que o Senhor é o Filho do Deus vivo. Pedrão, talvez ele encheu o peito e disse: Eu sou bom, hein? Aí Jesus diz assim: Você não tem condição de saber disso se não for pelo Espírito Santo. Se não for Deus, o Pai, te revelando isso. Não foi a carne, não foi o sangue que te revelou isso, Pedro, mas foi o Pai que te revelou. Só que eu te digo uma coisa: tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Está dizendo que ele vai edificar. Ele não edificou, ele iria edificar a igreja dele. Então é interessante que na caminhada Jesus vai ensinando para a gente como a gente deve ser templo, como nós devemos ser discípulos dele. Mas ele estava preparando alguém para no futuro levantar o que é realmente ser uma igreja e o que é ser um cristão. Amém? Porque às vezes nós pensamos que ser igreja é estar no lugar físico. Não. Ser igreja é muito mais além. O lugar físico é a reunião dos cristãos,
É a reunião de gente salva. Quem é salvo em Cristo Jesus aí? Tirando o caso do meu irmão que não entregou a vida para Jesus ainda, você não está salvo, irmão. Você precisa ser salvo e que a palavra de Deus fale ao teu coração hoje em nome de Jesus. Amém? Precisa ser salvo, irmão. Desculpa ser sincero, mas é direto a palavra. Em Cristo há salvação. Sem Cristo não existe salvação. Então Jesus ele estava preparando alguém. Deus estava preparando alguém para dar a doutrina cristã para a igreja. Quem é esse homem? Paulo. Ele vai dar a doutrina cristã. Ele vai montar toda a doutrina, entendendo o Antigo Testamento, juntando com o Novo Testamento, mostrando a pessoa de Jesus como o Messias, como o Filho de Deus. Lembrando, vale ressaltar, que Paulo, ele era perseguidor da igreja. Para você ver como é interessante o trabalhar de Deus. Talvez pessoas que você pense que não têm condições, pessoas que talvez você pense que nunca entrarão dentro da igreja, ele pode se tornar um grande pregador da palavra de Deus. Deus escolhe quem ele quer, da maneira que ele quer, e quando ele escolhe, a pessoa não volta atrás. O chamado de Deus é irrevogável, porque ele sabe o que ele chamou. Está em cima da presciência dele. Ele sabe o que ele faz. Então isso nos faz descansar no caráter dele. Ele te chamou, você é chamado por Deus, amém? Então ele sabe o que ele fez. Ele sabe até onde você vai. Ele conhece você. Você não é novidade para Deus. Amém? Mas mesmo Jesus não tendo falado, dado um organograma da igreja dele, Paulo, ele organizou isso. Só que é interessante que tem uma carta pastoral na Bíblia, no Novo Testamento. A maioria das cartas foram escritas por Paulo. E a carta que eu quero usar hoje é a carta de Colossenses, capítulo de número 3. Eu creio que eu nunca preguei aqui só em cima de Colossenses. Eu já citei em algumas ministrações, expondo a palavra Colossenses, mas hoje eu quero usar o texto de Colossenses. Já pregou, bispo Alan? Já pregou livro de Colossenses? Já pregou, pastor Júlio? Livro de Colossenses é forte. Ele é forte para a gente. E o que eu quero ministrar hoje vai alinhar você, vai alinhar o meu coração, vai alinhar a tua mente do que é ser igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós podemos separar a carta, abre lá em Colossenses comigo, Colossenses, capítulo 3, vai lá, Colossenses, capítulo de número 3, deixa aberto aí. Quem disse o reverendo Hernandes Dias Lopes, nós estivemos lá ouvindo a ministração, a igreja que não tem uma mensagem expositiva se reconhece porque o povo fecha a Bíblia quando acaba de ler. Então hoje você não vai fechar a sua Bíblia, porque a gente vai expor aqui esse texto de capítulo número 3. Mas rapidamente, sem fazer panorama bíblico do livro de Colossenses, mas só para você ter aí em mente, tem 4 pontos teológicos bem interessantes que são levantados dentro do livro de Colossenses. E é importante para a gente ter entendimento disso. Preste atenção. Olha só, 4 temas teológicos. A supremacia e a suficiência de Jesus Cristo. Sabe o que significa isso? Ele é único, soberano, não precisa de outro e não existe nada que nós possamos fazer para ser salvos. Amém? É muito importante entender isso, porque se você não entender que você está salvo em Cristo, você vai oscilar na sua fé, e tem gente que desiste por não ter a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. A salvação não está em você, não está em mim, a salvação está em Cristo Jesus e Ele é suficiente. Amém? Quando nós entendemos isso, nós vamos começar a aplicar na nossa vida da seguinte maneira: se eu falhar e me arrependo e abandono naquilo que falhei, é porque eu sou salvo. Mas eu não sou salvo por aquilo que pratico. Aquilo que pratico mostra se eu sou salvo em Cristo Jesus. Mas se eu peco, vivo no pecado, não me constranjo com aquilo, eu não estou salvo. Isso é bom a gente entender. Por quê? Quem é que falha aqui? Quem já falhou? Quem falha aí? Assim que você falhou, você perdeu a sua salvação? Ué, mas como é que você pode estar salvo e falhar? Tem gente que oscila. Eu não estou salvo. Aí no outro dia,
acerta as coisas, faz tudo certinho, nossa, hoje eu estou salvo. A gente vive na gangorra. Se nós não entendermos o que é a graça, salvação pela graça, nós vamos viver numa gangorra. E se a gente acerta, a gente entende que a gente está salvo. Se a gente erra, a gente entende que está condenado. E nessa gangorra, a gente acaba se arrebentando espiritualmente. Só que também precisamos entender que não é o que eu vou fazer que vai me ajudar na salvação. Não. Cristo, Ele é suficiente Salvador. Nada mais precisa ser feito para a sua salvação. Amém? Só que isso não fecha o assunto. Porque o segundo ponto que nós levantamos aqui dentro do livro de Colossenses é como se tornar um cristão. Tem valores. Não é simplesmente dizer, aceitei ao Senhor Jesus, pronto, estou salvo. Isso é engano. Esse negócio não existe na Bíblia. Esse negócio das pessoas virem aqui à frente e aceitar Jesus e dizer assim, pronto, essa pessoa está salva. Isso não existe na Bíblia, tá, gente? Isso daí foi um costume evangelístico que surgiu. E se você for ver a pregação dos discípulos, quando eles pregavam, por exemplo, a pregação de Pedro em Atos 2, você vai ver que a pregação deles, ao invés de chamar eles na frente para aceitar o Senhor Jesus, dizia assim, arrepende-se dos seus pecados, rebentava com a pessoa entendia a sua condição de pecadora, gerando arrependimento dela, ela fala assim, então eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E vamos perceber que em Atos nos ensina que a igreja de Jesus Cristo, que nasceu em Atos dos Apóstolos, eles mudaram o tempo. Eles transformaram a região onde eles estavam. Essa semana eu estava conversando, né, William? A gente estava batendo um papo, ele está lendo o livro de Atos, e a gente chegou a um consenso. A gente levanta muita interrogação se realmente, comparado à igreja primitiva, nós estamos vivendo como verdadeira igreja de Cristo na terra. Por quê? Eles alvoroçavam o lugar que eles passavam. Eles passavam numa cidade, como Paulo, por exemplo, passou em Éfeso, né? E quando ele escreve a carta de Éfeso, ele traz para a igreja uma recobrança de mente. Entendam, vocês são autoridade espiritual. Quando nós lemos o alvoroço que ele faz em Éfeso, pessoas se convertendo, pessoas queimando os seus livros de magia, que eram caríssimos. Pensa que eram livros que na época não existia Xerox, que é a fotocópia, né? Xerox é uma marca, mas não existia fotocópia. Eram livros caros porque todos eram manuscritos, eram cópias, então eram caríssimos. E eles fizeram uma fogueira santa, uma fogueira de pessoas que largaram suas artes de magia, e ali eles começaram a adorar a Deus, transformaram a sua mente, trouxe até prejuízo para a cidade, a ponto de um dos ourives que cobria as imagens de ouro, eles viviam disso, ficaram revoltados e queriam prender a Paulo. O alvoroço que ele traz, quando esse homem fabricava a imagem de Diana, que era uma deusa, uma da principal da cidade de Éfeso. Então, se nós lemos a carta de Éfeso, nós vamos ver que poderosamente Paulo ensina, ei igreja, vocês são autoridade de Cristo na terra. Diga assim comigo, nós como igreja somos autoridade de Cristo na terra. Amém? A Bíblia nos ensina que teve alguns homens, para você ver que é prova do que eu estou dizendo, ministrando para você aqui, que teve alguns exorcistas ambulantes, é o que diz. E eles viram Paulo expulsando demônios, pessoas sendo curadas pelas vestes de Paulo, pedaços de aventais. Eles falaram, vamos abraçar esse negócio, vamos sair expulsando os demônios também. E eles foram expulsar o demônio e disseram o quê? Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu mando vocês embora. O que aconteceu com eles? Em vez de demônio ir embora, deu um couro neles. Por quê? Não é falar o nome de Jesus. Os demônios ainda disseram, nós sabemos quem é Jesus, mas nós também sabemos quem é Paulo. Eles têm autoridade sobre nós. Quem vocês são? Eles não tinham relacionamento com Jesus, eles só falavam o nome. Falar o nome não é um segredo do sucesso. Que tipo de relacionamento você tem com Jesus Cristo? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? Então, como se tornar cristão? E a natureza da igreja é o terceiro ponto. E as exigências éticas da vida
cristã. Então vamos falar juntos, só para você gravar no seu coração esses 4 pontos. Vamos lá. Primeiro, a supremacia e suficiência de Cristo. Segundo, como se tornar e ser um cristão. Vamos mais forte, gente. Terceiro, a natureza da igreja. Quarto, as exigências éticas da vida cristã. Talvez, bispo, as pessoas falem assim, nossa, essa pregação aí só serve para pessoas que trabalham na igreja, só para líderes. É por isso que a vida das pessoas não vai para frente. Sabe por quê? Porque elas entram da igreja, mas não mudam o caráter. Elas entram da igreja, mas não mudam o seu costume. Aí a gente fica ensinando que as pessoas ficam dentro da igreja, vira igreja e está salvo. Aí quando traz, por exemplo, reflexão da palavra dessa maneira, as pessoas não, mas eu queria uma palavra de bênção. Quer mais bênção do que você entrar no reino de Deus, meu irmão? Quer mais bênção do que você transformar a tua casa? Apóstolo, mas isso não muda a minha casa. Como não? Se você, com o seu jeito de ser, arrebenta com a tua casa. Se você, com o jeito de ser homem, do jeito de ser mulher, do jeito de ser pai, do jeito de ser mãe, do jeito de ser filho, é o grande problema do posicionamento. Se você for ler Mateus 5, 6 e 7 como discípulo de Cristo, você vai ver que o grande problema da tua casa é quem? Quem? É nós, irmão. É nada, é meu marido, é minha esposa. Não faz o que Adão fez. Arrumar um culpado para as coisas. A gente gosta de arrumar culpado para as coisas. Começa a analisar você, como você está. Acende aí para mim, senão eu não vejo o pessoal aqui. A não ser que fique muito ruim aqui para a câmera. Tá bom? Eu gosto de ver vocês. Aí vai que vocês dormem, eu desperto vocês. Amém? Diga para o irmão que está só, não dorme não, irmão. A gente percebe, irmãos, que é justamente por causa do valor que nós acabamos com a nossa vida. Por exemplo, discórdia, ódio, ciúme, contenda, existe dentro da igreja? Acontece isso dentro de casa? E não é isso que a gente fica pedindo para Deus, Deus, muda meu marido, muda minha esposa, Senhor, abre aquela porta de emprego, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, e Deus talvez chame a gente para conversar e fala assim, meu, enquanto você não mudar o seu jeito de ser, eu não mudo o seu casamento, porque casamento não é Deus que muda, é a gente que muda. Deus não é casado com ninguém aí, a não ser na aliança espiritual a gente falando. Mas casamento é feito por homem e mulher, não é? Deve ser. Os filhos, a família, são tudo valores que nós vamos ensinando, valores que nós vamos vivendo, e isso vai trazendo grandes problemas para a gente, até mesmo na igreja. Então, quando nós olhamos para a igreja e pensamos que a igreja é um lugar onde faz as pessoas se sentirem bem, e eu preciso procurar a igreja que eu me sinto bem, nós precisamos rever os conceitos. Porque igreja que se sente bem, que te deixa confortável, está esquisito. A gente já ministrou acho que está foi dentro das ministrações de Mateus 5, 6 e 7 também. Aí confundo um monte de ministrações. Mas Jesus disse, existem somente 2 caminhos. Um da porta estreita e um da porta larga. Existe o caminho largo e o caminho estreito. Sim ou não? Não está isso na Bíblia? Mas como que é o caminho largo? Eu posso fazer o que eu quiser. Qual é o caminho e a porta estreita? Eu só posso fazer aquilo que Deus quer. Aí às vezes as pessoas perguntam assim, apóstolo, você está querendo dizer que eu não tenho mais direito a nada? Então eu morri? Então abre a Bíblia comigo. Lá em Colossenses 3. Você morreu? Ou talvez você está bem vivo, irmão, você não está sabendo. Você morreu? Amém. Mas como que a gente morre, apóstolo? Eu estou vivo. Estava revendo a apostila que está prontinha, mas não paro de escrever ela. Que Adão, ele pecou. E ele não morreu. Ele olhou ali e falou, eu estou vivo, comi do fruto e não morri. Mas Paulo é tremendo. Ele vai mostrar que a amizade com o mundo é morte para com Deus. Quanto mais você se aliança ao mundo, mais você tem inimizade com Deus. Porque o fruto da carne, que é a aliança com o mundo, é totalmente contrário ao fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, vocês já leram, amém?
Então, todos os frutos da carne são fáceis de detectar. Eu me lembro de um seminário de batalha espiritual que a gente fez aqui, que a gente ministrou sobre fruto da carne e fruto do Espírito. Quando a gente falou de fruto da carne, todo mundo já entende fácil, faz parte do dia a dia. Ciúme, contenda, para não falar de prostituição, feitiçaria, né? Inveja, são coisas de fruto da carne, sim ou não? Então, se a gente não muda fruto, a gente não muda a vida. Está dando para entender? E a proposta das terças-feiras é aprender justamente sobre isso. Nova criatura. É isso que importa. É você ser nova criatura. Quando você se torna nova criatura, você muda o ambiente ao seu redor. Amém? Estão comigo, gente? Capítulo de número 3, versículo de número 1 diz assim: se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, só pode ser ressuscitado quem? Vamos comigo, Crasse? Só pode ressuscitar quem já? Se você não morreu, você não ressuscita. Mas o que é morrer? Morrer para o mundo é nascer para Deus. Amém? Já começa por aí. Se morremos, agora ressuscitamos com Cristo. Amém? Ressuscitamos juntamente com Cristo. Se nós ressuscitamos juntamente com Cristo, agora, começa uma coisa, preste atenção nisso. A pessoa que morreu, ela morreu para o mundo, mas ela ressuscitou com Cristo. Qual é a característica de uma pessoa que ressuscitou com Cristo? Eu posso dizer para você? É a Bíblia que diz. Vamos lá. Se é uma palavra condicional. Se caso você ressuscitou, morreu e ressuscitou em Cristo, essa palavra condicional nos ensina o seguinte: buscai as coisas que são da onde? De cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Está na Bíblia ou é apócrifo? Ou eu que estou inventando? Está na Bíblia. Só que muitas vezes, como igreja, a gente aprende a conquistar, a ter coisas, a ser coisas e cosifica as coisas, e não se preocupa em buscar o que vem do céu. Jesus mesmo nos disse: buscai em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, comer, beber, isso vai ser dado para você. Amém? E para pecador a gente está muito bem. A gente tem mais do que merece, sim ou não? Se Jesus disse que se nós tivermos um parzinho de roupa tá bom, a gente tem mais do que um. Quem tem mais um par de sapato aí? Quem tem mais do que pão em casa para comer? Glória a Deus, você está muito abençoado, irmão. Por quê? Porque você vive daquilo que vem da boca de Deus, não somente de pão. Tem muito mais na sua vida. Deus tem te permitido viver muita coisa boa. Você está comendo até pizza, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Mas a Bíblia nos ensina que se nós ressuscitamos com Cristo, nossa mente foi ressignificada e agora nós não buscamos as coisas da terra, nós buscamos as coisas que vêm do alto. Nós buscamos a Jesus Cristo, nós buscamos algo que ainda não foi plenamente revelado. Amém? Versículo de número 3, ó. Porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O que você está vivendo como filho de Deus hoje na terra é bem pequeno, perto daquilo que você vai viver, do que Deus preparou para você. Essa é a grande expectativa. Abre aí comigo Romanos capítulo 8, versículo 19, eu acho. Isso. Presta atenção no que Paulo disse. Esse cara morreu. Mas ele morreu antes de morrer de morte matada. Mas ele morreu antes. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação, a manifestação dos filhos de Deus. Amém? Ela geme por essa expectativa. E nós também, segundo aqui a palavra nos ensina, Paulo escreve poderosamente aqui em Romanos, que nós também que temos as primícias do Espírito, gememos desesperadamente para que essa adoção seja completa em nós. Resumindo, traduzindo rapidamente, que Jesus Cristo volte e nos leve, e nós entremos no gozo do Senhor e vivamos eternamente na presença dele. Essa é a grande expectativa. A expectativa não é se Bolsonaro vai liberar os 300 ou 600. A grande expectativa não é o que a gente vai comer amanhã. A grande expectativa não é o que vai acontecer no mundo. A expectativa que rege o cristão é o que acontece no céu, porque o céu exerce poder sobre a terra. O mundo espiritual exerce poder e a gente se esquece disso. A igreja, ela é representante de Deus na terra. Ela é o maior vice-prefeito aí, ó. Vice-prefeito de Guarulhos, irmão. Pastor Júlio, a gente tem um amigo importante, pastor. Vice-prefeito de Guarulhos, candidato a vice-prefeito de Guarulhos, ó. Tem um amigo importante, gente. Mas a autoridade com o bispo é muito maior. E quando se candidata e se entrar, Deus permitir, a responsabilidade é dupla. Por quê? Ele tem que, se caso acontecer lá, Deus sabe todas as coisas, né, bispo? A gente conversa sobre isso. Ele vai ter a responsabilidade de ter uma gestão para o ser humano e o caráter como servo de Deus para representar. Por quê? Porque antes de ser um vice-prefeito, ele é um representante de Deus na terra. É maior do que ser vice-prefeito. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Me perguntaram assim, tinha eu e mais 3 servos de Deus dentro de um carro, aí perguntaram para mim, apóstolo, o que você acha desses escândalos todos que estão acontecendo? Eu só disse uma coisa, piorou para nós. Por quê? Diante dos escândalos que estão acontecendo, a responsabilidade para nós é dizer, somos diferentes. Será que somos? Será que vão ver em nós algo diferente? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Expectativa. Segundo ponto que nós vamos ver aqui, ó. Se o primeiro é, onde devem estar os nossos pensamentos, qual que deve ser a nossa expectativa, nós entendemos aqui no capítulo 3, versículos 5 ao 9. Leia aí comigo, Colossenses 3, do 5 ao 9. As primeiras vocês já entenderam, amém? Rapidamente, que é longo o negócio. Presta atenção. Qual é a vontade de Deus? Quem quer saber a vontade de Deus aí? Às vezes as pessoas, a gente estava né, Tiago? A gente estava, acho que foi na sexta-feira agora que passou, né? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Está aí para você a vontade de Deus, está na palavra dele. Talvez você está esperando um profeta vir trazer uma revelação para você. Talvez você está esperando alguém chegar, tela ciclate, pé de abacate, eis que te digo, essa é a vontade de Deus. Está aqui a vontade de Deus para você na Bíblia, irmão. Você não sabe porque você não lê. E não lê porque não quer. E quando lê, diz que não entende porque é forte demais o que tem que viver. A gente estava ministrando, os meninos sabem aqui, para a honra e glória de Deus, todas as ministrações de Mateus 5, 6 e 7, eu falo para eles, é algo que eu já estudei. E quando eu chego aqui, eu não trago um esboço, né, Deus? Eu não trago um esboço do estudo. Porque a palavra de Deus é tão simples, gente, é tão simples, que a gente até se embanana de tão simples que ela é. Não precisa de esboço para ministrar Mateus 5, 6 e 7. É só ler a Bíblia. Amém? Apóstolo, não, mas é muito difícil. Não é que é difícil, difícil é viver. Difícil é viver o que está dizendo. Mas Mateus 5, 6 e 7 é o segredo da nossa vida. Segredo de transformação. Por exemplo, sede misericordiosos para que vocês possam receber misericórdia. Ao invés de semear contenda, é uma pessoa que é pacificadora. São valores que estão lá. Veja como é interessante. É difícil entender o que é pacificador? Quem sabe o que é um pacificador aí? Alguns sabem. Quem entende o que é um semeador de contenda? Eu não sei, faz tempo que eu não vou na escola, né? Para estudar, mas quando eu era menino, garoto pequeno lá em Barbacena, a gente juntava assim, aí às vezes acontecia de ter briga no final da aula.
Já participou dessa? Já ouviu essa daí, gente? Aí um chega pro outro e fala assim, aí o pessoal do primeiro B, ó, aquele cara lá vai sair na mão na saída lá com o cara do primeiro A, meu, e tal. Aí começam, briga. Aí chega lá, o pessoal vai sair, já faz aquela roda, e o couro vai comer, né, Dinil? O bicho vai pegar. Aí tem um que fica, ai, nossa, isso é comigo? Eu não dava boi, eu não deixava barato. Quê? Vai pra cima, mano. Dá boi não. Sou crente, mas não sou tocha não, rapaz. Vai pra cima, meu. Ixi, xingou sua mãe, mano. Eu não dava boi não, deixava barato não. Aí fica outro assim, mano, desencana disso, velho. Coisa mais besta, meu. Sua mãe é o que o cara falou? Não é. O cara é um tonto, mano. Sabe o que tá falando? Fica arrumando encrenca de bobeira. Um tá apaziguando e o outro tá tacando fogo. Não tem gente que faz isso dentro da família? E semeia a contenda? E discórdia? Eu me lembro de uma época que a gente estava ministrando, começou, não foi longe, mas a gente estava ministrando lá na Semente da Fé, tinha algumas pessoas, a gente estava ministrando algumas partes de Romanos, que a gente estava falando sobre saber semear paz ao invés de contenda. Aí eu lembro de uma irmã que contou, falou assim, posso, preciso contar. Valeu tudo, todo momento que a gente passou lá, valeu esse que ela contou. Graças a Deus não lembro o nome da irmã para citar, né? E mesmo que lembrasse não citaria. Mas ela disse, apóstolo, eu preciso dar um testemunho da ministração que o senhor fez semana passada. Falei, então fala, varoa. E o pessoal bem à vontade, né, bispo? A gente conversando, era um bate-papo, não era um culto. Ela falou assim, ainda bem que eu ouvi a palavra semana passada, apóstolo. Sério? Por quê? Olha, minha sogra mandou uma mensagem que era para o meu marido. Só que a mensagem era falando mal de mim. E a minha sogra mandou uma mensagem, mas me arrebentando pro meu marido. Só que na hora que ela enviou, ela não percebeu que enviou para mim, ao invés de ter enviado para ele. Te juro, apóstolo, eu vou na jugular. Vou matar a velha. Vou arrebentar com ela. Só que aí eu fiquei lembrando que o senhor tinha ministrado. Falei, puxa vida, o que eu vou fazer, mano? Se eu for para cima da minha sogra e falar arrebentar com a velha, eu vou trazer um problema de relacionamento, porque meu marido não vai deixar de ser filho dela. Puxa vida, o que eu vou fazer? Ela pegou e mandou para a sogra dela. A senhora mandou o áudio errado, sogra. E fechou ali. Como que a sogra faz para consertar o negócio? E ela, não, sogra, não esquenta a cabeça não. Tipo, você mandou errado, desencanou. O filho ia deixar de ser filho? Não. Já veio para lá. Ela não pode definir você. Quem é bem com Deus não é definido pelo sentimento alheio. Às vezes as pessoas deixam as outras pessoas definir o seu sentimento. Quem é o dono do seu sentimento? Deve ser você. Mas às vezes as pessoas estão definindo você. Aí as pessoas começam, aí você aceita a pilha e abraça, quando você vai ver, fala, meu Deus do céu, rebentei com a minha casa, rebentei com a minha família. Existem pessoas que semeiam discórdia e se alegram com isso. Você, como é filho de Deus, você é pacificador. No meio da guerra, você é aquele que promove a paz. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Você vê? Não tem problema na família? Quem tem problema na família aí? Aí, não tem isso acontecendo? E se não acontecesse, se o semear de discórdia fosse mais amoroso e perdoador? Pastor Júlio que ministra casais, não tem um monte de casais dizendo que perdoou, não colocou pedra em cima e vive arrastando o morto? Sim ou não? Eu me lembro, acho que era Django o nome dele, muito tempo atrás,
quando eu era criancinha, pequeno em Barbacena, meu pai gostava desse filme aí, que o cara andava com um caixão e uma metralhadora lá dentro. Tem gente arrastando caixões. Pessoas que tem mais de uma pessoa que a magoou, ela carrega várias pessoas nas suas costas. Sabe como que a gente carrega as pessoas nas costas? Isso está tudo dentro da palavra aqui de valores cristãos que eu vou ler para você, tá? A gente está lá dentro de casa. Aí, como eu inventei um nome, o Astrogildo, né? Uma vez que eu ministrei sobre isso. Alguém conhece alguém que chama Astrogildo aí, gente? O Júlio conhece. Não está aqui não, né, Júlio? Mas está lá o Astrogildo, que virou uma encrenca em casa e tudo mais. O Astrogildo nem lá está. De repente, você está andando na rua, você ouve o nome Astrogildo. Acabou, irmão. A pessoa fica endemoniada por causa do nome. Está dentro de casa. Está lá na hora do almoço, não sei o quê, comendo, batendo um papo e tal, não sei o quê. Alguém citou um negócio chamado o nome Astrogildo. Acabou. Já perde a fome e tudo mais. Você está enfermo dentro da igreja. Você está doente. E você precisa ser sarado em nome de Jesus. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Ah, apóstolo, não é assim. É assim, porque isso é coisa de velha criatura. Então vamos lá então. Rejeitando a velha criatura. É o outro ponto. Exterminai. O que é exterminar? Acabar. Mata. Fulmina. Extingue. Deleta da sua vida a velha criatura. Pois as vossas inclinações, exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Diga assim: amor ao dinheiro é idolatria. Aí você fala, quem não dizima não vai para o céu. Aí tem gente que briga com esse negócio, não pode, não sei o quê. Há muito problema teológico. Mas se amor ao dinheiro é uma idolatria, quem está entendendo, diga misericórdia. Olha. Pelas quais coisas vem o quê? A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não é o seu caso, você é um filho obediente. Nas quais também... em outro tempo a gente andava, quando vivíamos nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo isso. Despojai-vos de quê? Olha só, cristão pode ser irado? Silêncio na igreja. Irai-vos e não pequeis, apóstolo. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. A ira momentânea, e você com domínio próprio, a ira vem da carne. Mas o domínio próprio vem do Espírito. Você domina a ira e não pratica aquilo que seu coração quer. Está dando para entender? Aí diz, presta atenção. Preciso me despir, mandar embora, tirar da minha vida. O quê? Ira, cólera, malícia, maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Não menti uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Acabou. Agora eu não vivo mais na ira, eu não vivo na prostituição, eu não vivo na avareza. Por quê? Porque agora eu sou nova criatura. Isso é coisa que antigamente eu fazia, agora eu não faço mais. Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância, mas de Deus não se zomba. Aquilo que o homem fizer, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Pior, irmão, você pensa que você vai colher daquilo que você faz? Segundo nós aprendemos com a palavra de Deus lá em Mateus 12, nós vamos colher daquilo que a nossa boca diz, porque a boca fala do que o coração está cheio. Não precisa nem da atitude, só o que você fala transborda de dentro do seu coração. Pelas suas palavras serás justificado, pelas suas palavras serás condenado. Mateus capítulo 12, se ler lá, você vai aprender um pouquinho mais. Amém? Então, já percebemos o que é da velha criatura. Agora o que vem da nova criatura. Versículo 10 em diante. E vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou.
onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Isso é valor cristão. Você pode estar dentro da igreja, mas se esses valores não estiverem dentro de você, se não houve uma metanoia, uma transformação de dentro para fora, transformação de mente, você sai de um lugar para o outro. Apóstolo, eu estou cansado de ouvir o senhor falar isso, mas quando é que você vai mudar? Não adianta você ouvir. Jesus, ele nos ensina no final de Mateus capítulo 7, que existe duas edificações, a de um sábio e a de um tolo. A do sábio, ele ouve e pratica as palavras. Quais são as palavras? Aqui Jesus ensinou, 5, 6 e 7. Mas o tolo ouve a mesma palavra, mas não pratica. E o grande problema da igreja não é a informação, é a prática daquilo que é informado. Quem está entendendo? Aí a edificação vai virar chão. Vamos colocar prédio na chão. Vai cair sua construção. E pior de tudo, é que tem gente que quer levantar alto e não faz cálculo do investimento. Não faz cálculo do que está edificando. No meio do caminho para, ou torra o dinheiro naquilo, e quando vai ver, vem tudo a chão. Quem está entendendo, diga misericórdia. Aí ele continua aqui ensinando para a gente. O nova criatura, 10 a 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, vou repetir para você, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Pessoas que têm dificuldade de liberar perdão, cristão não pode ter dificuldade para isso. Apóstolo, eu tenho, então eu vou te ensinar o segredo. Olhe para Jesus Cristo. Tem alguém que falhou muito com você, mas falhou feio. Aquele negócio você diz assim, é imperdoável. Talvez tenha. Talvez tenha. Mas é imperdoável segundo o seu conceito. Como é que eu faço para liberar perdão sobre a vida de uma pessoa que arruinou com a minha vida? Primeiro que ela arruinou com a sua vida porque você deixou ela arruinar. Começa por aí. Só existe a opressão de alguém sobre alguém que se deixou ser oprimido. Quem está entendendo? Se essa pessoa te trouxe grande prejuízo e você não tem condições de liberar perdão para ela, é só você olhar para Cristo e você apresentar os seus pecados diante de Deus e os pecados da pessoa diante de você. Eu tenho certeza que a somatória, não é uma, estou falando a somatória de todos. Porque Jesus, ele não disse para aqueles homens, para aquelas pessoas que queriam apedrejar a mulher que supostamente foi pega em adultério, Jesus não perguntou para eles quem é que adulterou, quem não adulterou, atire a primeira pedra. Foi essa a pergunta que Jesus fez? Não. Ele disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que eles consultaram a consciência e falaram, talvez um deles teria saído com aquela mulher. Talvez um deles de alguma maneira fez uma coisa, outro outra, e todos com a sua consciência sendo acusados, largaram as pedras, foram embora. Jesus chamou a mulher e disse, cadê os teus acusadores? Foram todos embora. Aí ele falou assim, nem eu tampouco te condeno. E Jesus mesmo afirma, o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo. Amém? Então, entendendo isso, a somatória dos nossos pecados da nossa vida
são maiores ou menores do que as pessoas fizeram para nós? Depende, apóstolo. Pecado não é relativo para cristão. Pecado é absoluto segundo a palavra de Deus. Amém? Amém? Relativo é quando a gente está no mundo, que a gente avalia o pecado conforme a gente quer. Então, por exemplo, para o mundo, você ir lá matar alguém é o quê? Assassinato. Amém? É assassinato. Foi lá e matou alguém, assassinou aquela pessoa. E para o reino de Deus? Quando é que você comete um assassinato? Quando você mata uma pessoa dentro de você, é considerado como um assassinato diante de Deus. Não é, apóstolo? Então leia Mateus 5, 6 e 7. Você vai ver que é. Apóstolo, mas está falando demais, eu vou ler. Leia e tenha coragem. Se não entender, assiste as ministrações do YouTube, você vai entender melhor. Mas está lá os valores. Então nós entendemos que pelos valores de Deus absolutos, aquilo que nós, dentro de nós fazemos, matamos as pessoas, são a somatória dos nossos pecados. Aí nós vamos descobrir que diante de Deus nós temos uma dívida impagável. Impagável. E Ele decidiu perdoar ela. E as pessoas que têm dívidas conosco, muitas vezes são dívidas pagáveis. Está dando para entender? Jesus, para ilustrar bem, ele disse aquela bela história, ilustração, daquele jovem que devia uma quantidade para o rei, uma soma impagável. Impagável. E aí Jesus disse que o rei perdoou essa soma impagável. Aquela pessoa encontrou um conservo que lhe servia e devia muito menos do que ele devia para o rei. Aí ele chegou diante do rei, porque os soldados o trouxeram e falaram assim, ó, ele estava espancando lá os nossos irmãos lá, os conservos, por causa de uma coisa menor. Tem gente que está querendo matar o outro porque um falou mal, irmão. A Bíblia ensina também, Mateus 5, 6 e 7. Que nós devemos nos alegrar quando nos perseguirem e disserem mal da gente. Por quê? Porque é grande o vosso galardão no céu. É isso que a Bíblia diz. Quem está entendendo? Dá uma glória a Deus aí. Aí Jesus diz assim, mas como ele não quis perdoar, ele não recebeu perdão. Aí Mateus capítulo 5 diz para a gente, que aquele que quer receber misericórdia, ele faz o quê? Exerce misericórdia. Quando nós oramos o Pai Nosso, Mateus 5, 6 e 7 também. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, só aí já é forte demais. Nos perdoa como nós temos. Quem já orou o Pai Nosso? Você não pode deixar de perdoar, irmão, porque se você orou o Pai Nosso e falou, Deus, me trata como eu trato. Aí fica difícil, né? Apóstolo, mas está pregando outra coisa. Não, estou pregando aqui dentro dos valores aqui. Continuando, diz o seguinte, ó. É o 14, certo? E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo. Dominem vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite pobremente em vós. Não. Diz que a palavra de Cristo tem que habitar ricamente. Você ser milionário da palavra de Deus. É isso que está dizendo aqui para nós. Em toda sabedoria, ensinai-vos, admoestai-vos uns aos outros, ou seja, é corrigir com amor, é conversar com outro irmão, você está indo nesse caminho aqui, vamos para cá que é melhor, aqui vai dar mais certo. Hoje está fácil de tratar uma ovelha, tem aqui os pastores aqui comigo, hein bispo? Hein pastor Júlio? Você pega e vai tratar uma ovelha que está em cima do altar, pastora? Antigamente ela ficava ali no banco, né? Agora já quica, daqui ela quica no banco e vai parar lá na rua. Não fica, porque ela não pode ser admoestada. É muito pequeno. Não tem oportunidade. Eu não sei o quê. E o pior é que vai semeando, né? Senta aqui, vai semeando, e vai lá para fora. Quem está entendendo, diga misericórdia. Olha,
Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros. Com o quê? Com a palavra de Deus, salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Ter um coração grato a Deus, ter um coração grato a Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Você tem algo para agradecer a Deus? Tem coração grato? Aleluia. Olha só, e tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, tudo seja para a glória de Deus. Veja que isso são todas as ministrações que a gente está falando de terça, ressignificando nossa vida a partir de Deus. Aí você fala assim: não, apóstolo, é muita igreja, o senhor está pregando muito de igreja. Irmão, isso daqui pode mudar a tua história, quer ver? Continua aí comigo no versículo de número 18. Vós mulheres, eu estou doido para ver uma pregação da senhora, viu, pastora? Pastor Júlio, libera ela para vir pregar um dia aqui. Libera, vem, pastora, pregar aqui, que eu fiquei sabendo que a senhora prega muito. Vem, vou trazer ela para ministrar aqui. Nesse mês que vem, a Bispa Leia que vai vir ministrar aqui uma terça-feira, uma amiga de muito tempo atrás. Eu quero bem ministrar para nós aqui um dia. Vamos marcar, tá bom? Mas, vós mulheres, sede submissas a vossos maridos, como convém no Senhor. Amém? Amém? Então, mulheres, repitam assim comigo: vós mulheres, mas bem forte, vocês, mulher é a maioria na igreja, gente. Vós mulheres, sede submissas a vossos maridos, como convém no Senhor. Aí a mulher já olha assim para o marido, né, e fala assim: eu sou submissa, eu não sou, amor? Lógico que é. Agora os homens, porque a Bíblia não é machista, a Bíblia é realista e coloca cada um no seu lugar. E por cada um não assumir o seu lugar, a gente está com um problema na família e está com problema na nossa vida em todas as áreas, sim ou não? Já disse o papel da mulher: ser submissa ao seu marido. Amém, mulheres? Agora vocês vão ficar mais felizes, vão dar um glória aí, porque agora é para os maridos. Ó, vós maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente. Gosto de gostar. Tem homens aí? Então leia assim comigo: vós maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente, com brutalidade. Aleluia, as mulheres estão, aleluia. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso, antes de ser bom para o relacionamento da família, é bom, é agradável a quem? A Deus. Se você tinha problema com fazer só aquilo que Deus manda, está aqui o mandamento. Tem gente que é servo inútil, só faz aquilo que a Bíblia mandado fazer, e depois descobre que não está fazendo também. Servo inútil só faz o que manda. O filho que conhece o coração do pai, ele faz o que lhe agrada. Você é filho de Deus? Você sabe o que agrada a Deus? Então, para agradar ao Senhor, seja submisso ao seu marido. Para agradar ao Senhor, ame a sua esposa. Para agradar ao Senhor, seja um filho submisso aos seus pais. Já pensou os filhos submissos? Quem é papai e quem é mamãe aí? Os filhinhos falam assim: filhinho. Gente, eu me lembro, era bullying. Na época, né, pastor José, antigamente a gente falava que está maltratando, mas não sabia que era bullying. Agora deu nome, chique, bullying. Mas eu me lembro que eu e minha mãe, meus irmãos, a gente saía de casa para ir nos lugares, irmão. Pensa, vou usar aqui a cadeira da irmã Fátima. A gente chegava assim na casa assim das pessoas, sentava assim, ficava assim, ó. Irmão, pensa, criança e rachada na emenda. Porque meu pai não era essa bênção que é hoje.
que não tinha dinheiro para comprar um doce de amendoim. Meu pai acho que foi domingo, ele me deu uma caixa de sucrilhos de presente, gente. Ele trouxe uma caixa de sucrilhos para mim, pastor. Aleluia, que é presente hoje, mais de 22 contas, é presente já. Mas quando o menino não podia, Fabinho. E aí a gente ia na casa das pessoas que tinham uma grana, e minha mãe às vezes limpava a casa das pessoas, que minha mãe não está aqui, que ela está com a minha vovó. Senão ela confirmava o que está dizendo, meu primo está ali, ó. Meu primo conviveu comigo, não é Xandão, era assim, chegava e sentava assim na cadeira de Nil. Você via banana, você via fruta, você via sucrilhos, o pessoal assim, você quer? Não. Come. E deita assim, pelo amor de Deus, eu quero comer. Mas não pegava. E ela já falava, indo, não pega. Quando tiver condições, a gente compra. Não endemoniei, não roubei, não matei por causa disso. Hoje acontece muito ao contrário, sim ou não? Está dando para entender? Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Aleluia. Olha, continuando aqui para a gente final aqui. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irritem os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Não coloque uma carga maior do que eles podem suportar. Aprenda o tempo, o amadurecimento. Não sobrecarregue a criança, deixa ela ser criança. Às vezes teve uma época, o senhor levou muito lá, pastor Júlio, quando vinha pregadores mirins. Às vezes vinham os pregadores mirins e às vezes era por eles mesmos. Mas às vezes você via que os pais se viam nos filhos, e os filhos deixavam de ser criança. Eles querem arrancar aquela gravata, eles querem correr, eles querem comer bolo com o povo. Amém? Quem está entendendo, dá glória a Deus. Não atropele o processo dos filhos. Dá administração grande aqui, hein? Ó, vós servos, ai que bom, ó, não sou pai, sou mãe, não sou casado, você trabalha? Cristão deveria ser disputado para estar na empresa. Eu preciso de um cristão para liderar aqui comigo. Por quê? Porque tem caráter, acorda cedo, chega no horário, não falta, é uma bênção ter um cristão. É assim? Deveria. Mas tem muitas pessoas que são funcionários, servos, e não dão exemplo, porque não estão entendendo que servir a pessoas é servir a Deus. É dizer, eu vou servir essa pessoa como se eu estivesse servindo a Deus de verdade. Ou talvez pense que serve a Deus também da mesma maneira. Ctrl+C, Ctrl+V. É um péssimo empregado, é um péssimo servo de Deus, é uma péssima pessoa na igreja, é uma péssima pessoa em casa, porque não ressignificou a sua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ó, vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne. Não estou falando nem espiritual, irmão. Tem gente que não quer respeitar nem o pastor no que ele fala. Quem dirá respeitar os seus patrões? Só faço aquilo que me der. Só faço até esse valor do meu salário. Vamos lá. Não servindo somente à vista, como para agradar os homens. Eu lembro quando eu era chefe lá no SBT, tinha um rapaz lá, eu falei assim, mas isso é muito sem vergonha, sorte sua que eu vejo você trabalhando pelas costas, mas tem vezes que você quer fazer média comigo. Tinha uns carrinhos que eles carregavam você na área assim, quando ele me via chegando assim, ele ia lá limpar as rodinhas. Aí um dia eu falei assim, mano, você é malandro, hein? Só que eu não vejo você somente na hora que você está limpando a rodinha, fazendo média para mim. Eu vejo você quando você está trabalhando com um cara que é chefe do seu setor. Chefes se conversam, chefes veem o trabalho um do outro, chefes veem a equipe uma da outra. E às vezes tem gente que está numa empresa e diz, por que eu não vou para frente? Porque você é um péssimo funcionário naquele lugar. Um dia um rapaz disse assim para mim assim, ó, eu queria muito trabalhar eu queria muito que você fosse meu gestor, eu queria trabalhar com você. Eu falei assim, não, você não dá para trabalhar comigo não, mano. Eu te mando embora, velho. Ele falou assim, mas por quê? Eu falei assim, meu, você é péssimo, velho, você está reclamando do seu chefe para mim. Você está falando mal dele e o cara trabalha bem. Não tem gente que às vezes fala mal de pastor também? Aquele pastor não presta. Todo mundo sai da igreja, o pastor não presta, né? Ninguém fala só, eu não prestei. Todo mundo arruma um culpado. E não assume a sua culpa. É um servo negligente. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus aí.
Estamos caminhando aí, irmãos. Ai, apóstolo, devia ter trazido o Fabiano Faia, né? Mas ele vai vir, irmão. Um dia ele vai vir. Amém? Aprove a Deus que é nós aqui. Aleluia. Mas diz assim, ó: não servindo somente à vista como para agradar os homens, mas com singeleza de coração, temendo ao Senhor, agradando a Deus. A sua mordomia agrada a Deus? Mordomia é administração, é serviço. Diz assim na palavra do Senhor para a gente terminar: e tudo quanto fizerdes, coloca o seu coração naquilo que você faz. Algumas coisas? Não, tudo que você fizer, faça de inteireza de coração. Por isso que eu já falo, não deixa eu ouvir não, irmão, porque se eu ouvir, olha, eu falo. Eu vim aqui hoje, mas não queria estar aqui hoje. Vai embora. O teu coração não está no teu serviço. No livro de Malaquias, Deus fala assim: quem mandou vocês abrir a porta? Quem dera tivesse alguém que fechasse a porta da adoração, porque está sendo um peso trabalhar na minha obra, e eu não estou recebendo. Deus não recebe serviço, Deus recebe adoração, e adoração nasce de relacionamento, vem de dentro da gente. Deus não está precisando de adoração, Deus está procurando adoradores. O coração tem que estar entregue à obra. Se você não ama o que você faz, se você não ama, se você não dizima com amor, se você não oferta com amor, se você não trabalha com amor, reveja seus conceitos. Isso não importa. Se não importasse, Jesus não teria falado isso para a igreja de Éfeso, que tinha obras, mas perdeu o amor. A motivação era errada. Quem está entendendo, diga misericórdia. Continua aqui dizendo: e tudo quanto fizerdes, fazei de coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança. Servi a Cristo, o Senhor. Pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez. E não há distinção de pessoas. Glória a Deus. Devemos rever? Sim ou não? Coloca de pé em nome de Jesus. Rever os nossos conceitos. Talvez a gente precise rever, talvez não, com certeza a gente precisa rever todas as áreas da nossa vida. Faz um checklist. Sabe por quê? Deus não quer que a gente mude de lugar somente, porque a gente acaba frequentando lugares por causa do que aqueles lugares proporcionam para a gente. Às vezes, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa disse assim: eu não sei o que eu faço mais com o meu filho, está nas drogas, precisa tirar ele daquele ambiente, que aí a droga cessa. Não. Aquele ambiente, além de drogas, proporciona um montão de outras coisas para ele. Meu marido precisa sair da bebida. Não é só a bebida. Porque pensa comigo, se fosse só a bebida, só trazendo para um raciocínio, a pessoa beberia ali dentro de casa. Era um vício para ele ficar dentro de casa, mas ele gosta do ambiente onde tem a bebida. Só que no ambiente onde tem a bebida tem muito mais outras coisas no meio daquilo. São os amigos, são os palavrões, é a prostituição, são as drogas, o sexo ilícito, as palavras torpes, as piadas idiotas. Então todo o ambiente. E a gente sabe que espiritualmente o ambiente espiritual desses lugares são carregados. E às vezes maridos, esposas, filhos se envolvem nesses ambientes e vêm com essa carga toda para dentro de casa. Mas às vezes essas pessoas não encontram prazer dentro de casa e preferem ficar na rua também. Sei quanta coisa. Às vezes a pessoa não se sente amada dentro de casa. Às vezes, não estou colocando tudo nisso. São vários casos. Mas uma coisa a gente aprende com a palavra de Deus. Deus, ele não está falando com aquela pessoa que não está aqui. Ele está falando comigo que estou pregando e com você que está aqui ouvindo. Em você pode ser mudada a história
da sua casa. Em você. Você pode mudar o ambiente que está ao seu redor. Lembra José? Ele influenciava o ambiente que ele estava. A liderança, a autoridade estava tão sobre ele, que ele foi vendido como escravo. Daqui a pouco ele administra a casa de Potifar. A liderança está sobre ele, que mesmo que tramado algo envolvendo ele, que não é uma mentira. Ele é lançado no cárcere, mas ainda assim ele influencia o ambiente. Entrega para ele a chave da carceragem. Por quê? Ele tem ligação com o céu. Quando ele diz para a mulher, a Potífara, eu não posso me deitar com você. Por quê? Porque eu não estou sozinho, Deus está aqui comigo, Ele está me olhando. Quando ele está lá dentro da prisão, mesmo injustamente, ele podia armar uma rebelião, não é? Não, estou aqui injustamente, fui injustiçado, vamos fazer aqui uma rebelião. Devia ter alguém que também se achava injustiçado ali também, embora ele tivesse sido verdadeiramente injustiçado. Não, mas ele recebeu a chave nas mãos dele, porque ele era alguém confiável. Diga assim, José era alguém confiável. Aí quando o faraó coloca ele para administrar coisas grandes, ele é confiável. Deu o reino na mão dele. Às vezes a gente se perde com coisa pouca. Deus começa dando pouquinho, tá, irmãos? Daqui a pouco ele dá coisas grandes, porque se você não for fiel no pouco, você não vai ser no muito. Então ele vai dando as coisinhas nas suas mãos, e conforme você mostra a sua maturidade para lidar com aquilo, você vai crescendo. Não pense você que não sabe lidar com um pouquinho de coisa, Deus vai te colocar coisa grande. Às vezes a gente olha coisa grande e Deus não vai nos colocar, porque a gente não sabe cuidar das pequenas. Davi, ele seria rei de Israel. Só que antes de ser rei de Israel, os irmãos dele perguntavam, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Quem não sabe cuidar de poucas ovelhas não serve para cuidar de reino. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Veja como que são coisas que nós precisamos aprender a administrar. Deus quer colocar coisas grandes nas nossas mãos. Eu creio nisso, porque Deus era um Deus grande, é um Deus de grandeza. Amém? Tudo que Ele faz sobra, irmão. Amém? Ele multiplica pão e é a conta. Não, enche cesto. Ele é o Deus de sobrar, de sobejar. Mas Ele quer que você administre aquilo que Ele coloque nas suas mãos. E a gente começa tendo autogestão, tendo gestão dos nossos sentimentos, tendo gestão das nossas palavras, tendo gestão da nossa mente, tendo gestão dos nossos lábios. Quem não domina a boca é terrível. Quem está entendendo? A Bíblia mesmo diz que a língua é um pequeno membro no meio de todo um corpo, mas ela pode matar um corpo inteirinho, mandar ele para o inferno. É sério, não é sério? A gente não adianta fazer um culto e sair felizão. Agora a gente tem que sair feliz. Sabe por quê? Porque Deus está te amando. Deus está te amando, te dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Isso é reino de Deus. Isso é ressignificar a nossa vida. É voltarmos ao Éden, Deus em primeiro lugar, e reinar para a glória de Deus. O que Adão tinha que fazer? Administrar, porque ele refletia quem? Deus para a criação. Eu e você somos discípulos radicais. John Stott, aquele livro é tremendo. Nós administramos, vivemos para o reino. Tudo é para Deus, tudo para a glória de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos. Vamos levantar esta oração pela sua vida. Talvez tenham valores aqui que falou com você. Eu não estou aqui para julgar, estou aqui para ministrar a palavra, para trazer ensinamento. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo encontre no seu coração um coração arrependido, quebrado aos pés do Senhor, porque diz a palavra dele que é um coração contrito e quebrantado, um coração arrependido, submisso, quedado aos pés dele. Ele não rejeita, ele não rejeita. Talvez hoje você precise de milagre na sua casa, talvez hoje você precise de milagre no seu trabalho.
Eu não sei qual é a área que você precisa de milagre. Eu não sei o que você precisa ressignificar a sua vida. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus te deu um norte nesta noite, para você ressignificar a sua vida, para você ir para cima, acreditar, tenha caráter, esteja posicionado, porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Essa igreja, minha igreja, vocês são luz deste mundo. Vocês são sal dessa terra. Se você não iluminar, se você não salgar, você perde o sentido da sua existência. Então reveja se você salga e se você é luz. A luz, ela ilumina onde há trevas. Então lá você vai fazer a diferença. Fora. Aqui é o ajuntamento para você receber mais luz. E você vai refletir ela no seu dia a dia. Refletir na casa, refletir com os filhos, refletir com a esposa, com o esposo, no trabalho. Refletir caráter cristão. Isso é salvação. Ressignificar a vida. Não é somente um lugar que você muda. Os valores são mudados em nome de Jesus. Amém? Senhor, eu te peço nesta noite, Senhor meu Deus, sela esta palavra no nosso coração. Pai Santo, tu sabes da necessidade de cada um, do milagre que cada um veio buscar no teu altar hoje, Senhor. Aprove a ti, Senhor meu Deus, compartilharmos desta palavra, e eu creio que edifica a minha vida, edifica a vida da tua igreja, Senhor, porque isso é ser igreja. Hoje vivemos num tempo aonde o Senhor tem falado aos nossos corações da responsabilidade da igreja, a responsabilidade nossa como servos teus, como pastores, líderes, ó Pai, para sermos referenciais, para sermos pessoas posicionadas, pessoas que te adoram, pessoas que te amam, pessoas que vivem o seu valor e que são novas criaturas. As coisas velhas ficaram para trás. Hoje tudo se fez novo em Cristo. Isso é lindo de Deus para a tua vida. A partir de hoje, tudo pode se tornar novo na tua vida. Eu profetizo que você seja novo, a tua família seja nova. É muito bom coisas novas, porque quando a gente se torna novo, vem o novo de Deus sobre nós. Aonde existe um odre novo, vem o vinho novo sobre a sua vida. No odre velho não tem jeito, mas no vinho novo vem para odres novos. Que o novo de Deus venha sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus Cristo. Você que recebe essa palavra, aplaude ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Obrigado a todos vocês que me ouviram hoje. Não tinha sonhado que ia ser presenteado por Deus de poder ministrar a palavra dele. Eu gosto de expor a palavra, porque ela vai moldando, vai moldando você também, em nome de Jesus. Amém? Convido você a estar conosco nesse domingo. Será um domingo muito especial. Estava falando com o Márcio, né? O Márcio vai se batizar, o Fabinho também vai se batizar nesse domingo. Vamos batizar nas águas. Foi um momento de zerar, né, Márcio? Zerei a conta, tudo novo. Então venha participar. 8 horas da manhã nós estaremos aqui. Eu vou estar mais cedo ainda, que a gente vai estar preparando as coisas. Mas 8 horas da manhã nós vamos ter um café, vamos tomar um café, e depois 9 horas vamos fazer o batismo, e depois nós vamos dar sequência no nosso culto. E olha que domingo recheado, gente. 8 horas da manhã, um café bem gostoso. A gente está acostumado domingo vir cedo aqui e toma um café um pessoal aí. Você não vem porque você não quer, tá, irmão? Tá aberto para todo mundo. Ah, Paulo, mas eu nunca vim, eu queria vir, eu não trouxe nada. Traz um bolo, irmão. Traz um bolo junto com o pessoal, a gente come, enche a cara de bolo, tá? Quem não pode, não come, mas nós comemos. Depois de 9 horas, fazemos o batismo. 10 horas, iniciamos o culto, né, oficial, com Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Que domingo recheado, que domingo maravilhoso. Ei, alegrei-me quando me disseram:
vamos à casa do Senhor. Domingo vai ser um dia maravilhoso. Vai ser muito bênção. Eu estou com meu coração ansioso para esse domingo. E com uma palavra tremenda para você. Tremenda. Não falte. Esteja conosco domingo, a partir das 8 horas. Se quiser estar só no culto, 10 horas da manhã, venha tomar ceia. Coloca sua roupinha interna e externa de ceia e venha cear, venha adorar o Senhor. Amém? Estenda suas mãos. Que a graça de Deus Pai, doce amor de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Aplaude ao Senhor. Deus abençoe você. Semana de vitória. E como hoje o Fabiano Faino veio aqui, eu creio que ele vai amanhã lá no Bispo Ala. Quem quiser ir até lá, na Semente da Fé, vai até lá. Eu creio que ele vai estar lá para ministrar a palavra de Deus para vocês, tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigado por vocês estarem aqui. Deus abençoe vocês que estão em casa também. Obrigado por estar me acompanhando. Deus abençoe a sua vida grandemente.